Galera, essa é a parte 2, né? E dá pra ver que o mendigo que tava lá, ele foi de base. Ai, cara, que coitadinho do mendigo. Ele foi e tem... Eu vou te contar a história porque o mendigo morreu. Primeira coisa, quando eu fui passar aqui, eu dei um morrito pra ele. E quando eu fui ver, e toda a cidade teve teve um rastro de sangue. Indo pra cá. Mendigo que comeu burrito. Aí o rastro de sangue corta. E vem até aqui. E temos outro rastro. Outro rastro. Indo pra cá, ó. Então quando o rastro foi pra cá. Aí eu me reparei com isso. O mendigo, tudo morto. Morto. Mendigo morto. O mendigo morto. Foi. Mendigo morto. E o sangue vem até lá, porque ele foi secado. E temos mais baleia. E quando que eu fui aqui, apareceu mais o sangue. Sangue. E o sangue tava indo pra cá. Até que eu me reparei com isso. Eu vi um cara. Eita, um cara que a casa dele sumiu. A casa dele sumiu. Do nada. E a casa dele foi destruída. Quero que eu me reparei. E tem um mamute de sangue nele. Um monte de zumbi atacaram ele. Um monte de zumbi atacaram ele. E aqui é um hotel e um monte de pessoa foi morta. Foi morta, tem sangue aqui. Tem um bicho aqui, que ele fica olhando pra mim. Temos 2 bichos. E eu vi, e quando que eu me deparei com isso, eu vi, e quando que eu olhei pra cá, eu vi um bicho saindo. E ele correu muito rápido, tá, galera? E quando que eu fui vir aqui, tava sem porta. Isso significa que tava tudo quebrado. Até que eu me deparei com isso, galera. Eu vi a criança tudo morta. A criança que era o meu amigo preferido. E ela tava tudo morta lá. E ela tava viva. Mas do nada ela começou a morrer. Eu segui o rastro de sangue dela. E quando eu me reparei com isso. E quando eu vi, ficou meio pior, apareceu outro.
mas não que ele é diferente. Ela bem mais gigante e queria me perseguir, galera. Isso que vocês ouviram, ele queria me perseguir. Dava pra ver que ele não era tão rápido assim, não. Tá, galera? Ele não era tão rápido assim, não. Que alguma vez é explosiva. Tá, galera. Ele é muito rápido, esse bicho. Eu tentei de várias formas. Eu matei ele de começo. Então, quando eu fui lá pra casa, eu abri a geladeira dele. Eu não tava nem com fome. Então, quando eu explorei mais, quando eu explorei mais minha casa, eu tava desconfiando. Tem um bicho entrou nela e eu me escondi. Então, você pode imaginar que esse bicho é normal. Mas quando que eu olhei, o bicho é uma porcaria de um mamute. Uma porcaria de um mamute. Só que as pernas dele... Só que ele tava botando as pernas da minha cama. Ele tava botando as pernas da minha cama, até que de repente ele começou a ficar gigante. Então quando que eu fui olhar isso, eu já peguei minha pistolona e quebrei o vidro, na verdade, e corri lá para longe. Aí, e o bicho começou a me seguir com seus braços esticantes. E ele estava esticando todo o braço dele, o braço inteiro, um braço inteiro. Até que eu me deparei com isso. Eu vi da cara dele, ele não tinha dente, então eu comecei a correr. E ele estava lá. Colocando a mão. Eu vi uma mão branca vindo de lá. Só que eu fui perceber, o bicho estava lá, galera. O bicho estava lá. E ele deu um ranhão em mim. Galera, ele deu um ranhão em mim. Então, eu me peguei minha arma e dei um tiro nele. 2 pipocos nele. Mas isso não adiantou de nada. O pior de tudo é que ele pegou minha mesa. A mesa que eu tava vendendo. E eu comecei que ele virou outro bicho. Então, ele ficou muito mais agressivo. Ele ficou agressivo. O que é agressivo? Ninguém não sabe o que é agressivo? Posso te mostrar. Agressivo é porque ele bate muito, muito. E esse bicho é assim. E quando eu olhei pro bicho, o bicho virou uma aranha. O bicho virou uma aranha de várias patas. E então, eu vi 2 pipocos nele. Ou 3 pipocos dele. Eu disse 100 pipocos dele, na verdade. Eu fui correndo até aqui, mas minha peletão, eu vi uma pessoa e caiu desse buraco. Então eu pulei desse buraco. Eu fui lá pra casa de outro. Todos os bichos estavam me percebendo. Menos o Kaken. O Kaken é o único bicho que pode tentar matar todos. Mas olhando pelo trás do Kaken, ele é o robô desse tempo todo. Olha isso. Um robô Kaken. Então, quando que eu vi isso, o robô Kaken, nós fizemos a pior coisa. O robô Kaken, ele ficou mais agressivo.
viu? Ficou muito mais agressivo. E eu percebi que ele tinha 2 braços, galera. Ele tinha 2 braços, galera. Então, aquele que eu percebi, ele tava tendo uns pés. Se lembra que eu falei que esse morador que é um porco? E que eu falei que ele morreu pro zumbi? Então eu estou tudo errado. Ele morreu por Kaken. O Kaken quem fez isso. E do nada ele pegou uma casa. E ele me mostrou. E desse tempo todo ele estava tentando me mostrar que ele era forte. Mas a casa não desmontada. Então a casa sumiu. Então ele mostrou que é forte mesmo. Ele usou seu poder. Ele usou seu poder, galera. Ele usou o poder dele pra tentar me matar. Quando que ele usou esse poder, ele tentou me matar. Então, roubou o Kaken. Vale pra parte 2 do Kaken, que é o teste dele. O primeiro teste é o baço. O teste é o baço, galera. Então, o teste do baço foi bem fácil. Agora o teste do pé. Pra andar. E, galera, eu quero te falar uma coisa, mas não é pra falar. Ele usa o poder dele de focar. É para a costa, que é o ouro dele, o poder. Então, esse poder é um poder. Então, essa é uma cauda de poder. Então, bora pro teste. Bora testar do nível máximo. O teste é que o poder dele é muito rápido. É que ele pode controlar seu rabinho. Seu rabinho, né? E ele pode até se mover seu rabinho muito rápido. Então, Kaken é assim mesmo. Então, ele tem uma gravação. Então, bora dar pra gravação dele. Victor,
da di da 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 di di da di da da di di da 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 di di da 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 di di da 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 Diddy da 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 diddy diddy da 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 diddy 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 da 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 diddy 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 da da da